Salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, não tenho dúvida de que o homem solteiro é rejeitado por essa sociedade moderna, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quer queira ou não, pessoal, a gente está numa geração muito materialista, né? É lógico que a gente tem que aceitar isso, né? Mas eu particularmente prefiro me ater mais a questões espirituais, compreende? Aqui eu não tenho problema nenhum de aceitar o status quo atual, não tenho problema nenhum, né? Agora, o que eu não entendo é esse ódio, essa irritação toda que a sociedade tem com o homem que prefere a solitude, compreende? Prefere a solitude, né? Já que não está sendo assim, muitas das vezes, na maioria das vezes, relacionamentos não estão funcionando, né? Não estou dizendo de um âmbito total, estou falando de um âmbito de maioria, né? Eu não tenho problema nenhum em aceitar, o que eu estou dizendo, né, pessoal, não me confundi aqui, mas tenho problema nenhum, cara, tenho problema nenhum nessa questão. A gente aceita as coisas como elas são, mas o que a gente não consegue compreender, cara, eu não consigo compreender essa inveja, essa irritação que a sociedade tem com o homem solteiro, compreende? Porque ele não quer se esforçar, né? Mas a gente vê claramente, né, que muitas mulheres, não todas, claramente, estão exigentes, né? Até algumas podem até ter concordância comigo, que eu estou dizendo, né? Mas a verdade é essa, cara, a verdade é essa, né? O homem, por exemplo, que não tem carro, ele é invisível, e não só isso, dependendo do carro que o homem compra, presta atenção, dependendo do carro que o homem compra, ele continua sendo invisível para muitos, porque o que vale no final das contas, para a maioria, né? Não todas, tá? É o que o homem tem, tá? Novamente, eu não tenho problema nenhum, cara, nessa questão. A gente aceita o status quo atual, mas não quer dizer que a gente tem que compactuar, né? Mas o homem só tem que se limitar a isso, a entender que ele vale o que tem e ponto final. Mas a gente não pode debater sobre isso, não? A gente não pode se levantar, dizer que não concorda com esse tipo de situação. Ela tem que ser uma máxima que não pode ser questionada. É isso? Eu estou entendendo dessa forma, cara. É esse o recado que a sociedade quer me passar, né? De que o homem não pode questionar isso. Sem questionar, ele é mal visto, né? Ele é mal visto, tem que ser tido como se fosse o errado, né? Compreende? Então, hoje em dia, o homem ele passa por situações de shame mesmo, envergonhamento, para realmente querer ridicularizá-lo, porque a intenção é que o homem se dobre o sistema atual. Comigo não tem essa, cara, eu não ligo para isso, eu não ligo para o que os outros dizem sobre mim, que muitas das vezes são falácias,
São falácias, porque hoje em dia a verdade ela tem tido mais a mentira, né? Ela tem tido mais alcance do que a verdade no Brasil. Quando a verdade chega, chega ali com muita dificuldade, né? Então, hoje em dia a gente vê, né, claramente que o Brasil é um país que está numa dificuldade nessa área de mais espiritual. A gente vê que claramente a energia desse país está esquisita, esquisita, né? Ah, mas de qualquer forma, pessoal, é, a gente sabe, é o que a gente vê na realidade, é o que a gente vê na realidade, né? Que cada vez mais o homem está valendo o que tem, né? Não estou falando sobre todas as mulheres, mas a maioria, eu acredito que não tem problema em dizer isso, esse tipo de verdade, ela precisa ser dita. É lógico, né, que sempre vão dizer que o homem está errado, o homem... A verdade, pessoal, a verdade que acontece muitas das vezes é que o homem solteiro é muito discriminado, cara. É muito discriminado, cara. É o que eu vejo. É o que eu vejo muitas das vezes. Não é que ele só é negligenciado, ele é muito discriminado, né? Porque ainda mais aquele solteiro que é consciente, que se expressa na web, compreende? O que eu costumo dizer é que não tem problema nenhum. Se as mulheres querem ser exigentes, não tem problema nenhum, né? Agora, o homem tem que se calar, porque é esse o recado que a sociedade passa o tempo inteiro, né? De que o homem tem que se calar, né? Mas isso que o homem tem falado na web, principalmente no âmbito dos relacionamentos, isso é um caminho sem volta, porque a sociedade acha que tentando calar o homem vai fazer com que ele se dobre, vai fazer com que as coisas voltem a ser como era antes, porque o Brasil é um país muito gado, né? Muito gado. Então o que acontece? Eles acham, né, que os homens vão voltar, né, do meu tipo, né, e vão voltar para a plantação, vão voltar a serem gados, né? É esse o ponto, é esse o ponto. Não estou dizendo aqui, pessoal, que não existam porque eu acredito, cara, eu tendo a ter uma visão mais equilibrada, né? Tendo a ter uma visão mais equilibrada, que tanto a solitude quanto um relacionamento desde que saudável são muito bacanas. Agora, o ponto é o seguinte, a gente não está mais na década de 1950, né? A gente não está mais naquela década de 1950, onde haviam papéis de gêneros pré-definidos, ou melhor dizendo, muito bem definidos, muito bem estabilizados, né? Hoje em dia, o que tem havido muito no âmbito do relacionamento é o quê? Uma inversão de valores, onde muitas das vezes questões espirituais acabam sendo negligenciadas, né? Compreende? É esse o ponto, né? Então existe esse desequilíbrio hoje em dia, né, dos relacionamentos, né? E o homem está dizendo não, cara. Ele está dizendo não para esse panorama atual, né? E é isso que está causando um espanto na sociedade, é isso que está causando assim um incômodo na sociedade, porque eles não querem que o homem tenha esse tipo de comportamento, né? Eles querem que o homem seja um gado, não questione coisíssima nenhuma, né? E muitas das vezes o homem tá sendo visto como um serviçal. Se ele não for um serviçal, se ele não for um boi de canga, esquece, ele não serve para coisíssima nenhuma, né? E muitas das vezes
esse o homem que não tem muito a oferecer em termos de bens materiais, ele acaba sendo motivo de piada para a sociedade, ele acaba sendo um motivo assim de até mesmo senhas persecutórias, ele acaba sendo um motivo de shame, né? Mas comigo, assim, eu não ligo pra isso, cara. Eu não ligo pra isso. Vou continuar dizendo minhas verdades inconvenientes e ponto final. Agora, não se pode falar sobre esses assuntos, mas... porque tem gente que fala assim, não, tu só fala disso. Fala sobre outra coisa, né? Novamente, pessoal, não seria hipócrita. O vídeo mais visualizado, tem gente que não se importa, que diz assim, que o produtor de conteúdo não tem que se importar com isso. Eu acredito que essa é muita hipocrisia, cara, muita hipocrisia, né? Se é um assunto que tu curte, que tu tem um certo tipo de engajamento, vocês podem até substituir essa palavra, né? Mas é o que veio é o que veio aqui da minha lembrança. Se esse assunto tem engajamento, não tem por que você não falar sobre esse assunto, né? Porque a verdade, a regra é clara, pessoal. Querem calar o homem. E isso cara, o que o homem está dizendo na web é um caminho sem volta. Isso não tem porque o homem tem que se não, jamais, tá? Então era isso que eu tinha para dizer, né? Então o homem, em suma, eu já relatei aqui pontos específicos, né? Pontos específicos pelo qual o homem é rejeitado pela sociedade atual, porque ele não aceita. O ponto é esse, ele não aceita o status quo atual e também questiona, compreende? É por isso que ele é rejeitado, né? É rejeitado. E muitas das vezes o homem está valendo o que tem, entendeu? Na percepção da sociedade, essa sociedade moderna, que o homem tem que se limitar a ser um boi de canga, ele não tem que ser tratado como se fosse humano, compreende? Ele tem que ser tratado como se fosse um qualquer, como se fosse um serviçal, né? E para mim não é assim que funciona, né? Eu tenho o meu direito de pensar diferente, tanto quanto respeito, posso ouvir a pessoa tem o direito de falar o que quiser, né? Tem o direito de discordar de mim, não tem problema nenhum. Agora, eu vou continuar exercendo meu trabalho, né? Independentemente que isso irá incomodar ou não, né? Independentemente de que isso irá irritar os outros ou não, a verdade tem que ser dita, né? Porque hoje em dia as pessoas preferem a ilusão, né? Elas preferem a ilusão do que a verdade, né? Porque a verdade, muitas das vezes, esses tipos de verdade acabam sendo muito assim, estão indo muito além do que os outros podem querem, né? Tá entendendo? Tá indo muito além, esse tipo de verdade estão indo muito além do que a sociedade quer, tá? Porque a sociedade daqui do Brasil é muito hipócrita, tá? Então era isso que eu tinha para dizer, que eu vejo é que o homem solteiro é muito discriminado, cara, muito discriminado. Eu não sei como é que está sendo a situação em outros países, né? Mas aqui no Brasil a situação está nesse nível, né? E a tendência é que não haja nenhum tipo de reversão nesse sentido, né? O que a gente tem que fazer é se alertar, trazer para jogo informações que nos acrescente, e sempre se afastar
se afastar dessa sociedade ao qual não tem, né, não tem compatibilidade contigo. Eu costumo até dizer o seguinte, né, que não se encaixar nessa sociedade atual é motivo de orgulho para mim, né? Então não é porque a sociedade tá dizendo, porque muitas das vezes as pessoas apontam o dedo para você, mas elas não são exemplos, nenhum, né? É esse o ponto, né? Então eu vejo assim, que as pessoas preferem se calar porque não querem se indispor, né? Não querem se indispor nesse sentido, né? Mas eu sei que tem gente que concorda comigo, acaba se inscrevendo no canal. Tem gente que não concorda, tá tudo certo, né? Agora, qualquer comentário desrespeitoso eu vou retirar, porque eu não quero pessoas aqui que não tenham esse sentido de elevação, né? Eu quero reunir pessoas que compactuem com minhas ideias, que entendam o que eu estou falando, que não confundam, que não distorçam, porque hoje em dia há muitas distorções, né? É esse o ponto, né? É esse o ponto. As pessoas distorcem, elas querem distorcer na tentativa assim, né, de te denegrir, de ridicularizar, né? Como se tu fosse o errado, compreende, né? Então é nesse sentido, todos nesses pontos que eu trouxe aqui, que o homem solteiro acaba sendo rejeitado por todos esses motivos, né? Por todos esses motivos que muitas das vezes, é lógico, né? Tem outras questões que eu poderia elencar nessa questão, mas por enquanto é isso. Contra o fato do argumento, o homem solteiro é muito rejeitado pelo fato de ser, né, de não aceitar o status quo atual, de ser um questionador e, logicamente, por ser uma pedra no sapato do sistema. Então era isso, valeu, até a próxima.